Irmãos amados, como eu sempre faço em dia de ceia, a reflexão é diferente. Eu gosto de trazer uma aplicação prática para a reflexão dos irmãos, porque quando falamos em ceia, falamos em comunhão com Cristo. Mas quando falamos em comunhão com Cristo, falamos também em sacrifício. E ao falarmos em sacrifício, falamos em renúncia. Irmãos amados e irmãs, nós estamos vivendo, na minha opinião, enquanto pastor, enquanto teólogo, os últimos tempos da igreja sobre a terra, antes da gloriosa vinda do Senhor. Eu creio nisso. Há muitos teólogos que dizem que isso é precipitação. Sabe o que é precipitação? Precipitação é marcar o dia e a hora em que Jesus vai voltar. Jesus Cristo disse que desse dia e hora ninguém sabe senão o Pai que está nos céus. Mas Ele nos deu sinais em várias passagens bíblicas, como por exemplo Mateus 24, onde Ele mostra os sinais das coisas que iriam acontecer simultaneamente. Eram coisas que aconteciam antes, mas aconteciam em proporção pequena, e acontecia hoje, daqui a 10, 20 anos, que ia acontecer de novo. E Ele disse que essas coisas iriam acontecer em grande escala, ao mesmo tempo, e essas coisas seriam sinais do início das tribulações, sinais de que a sua volta está próxima. Quando eu digo que nós somos a geração que vai ver Jesus voltar, eu não estou dizendo que Jesus vai voltar esse ano, nem daqui a 5 anos, nem 10 anos, porque só Ele sabe. Mateus capítulo 24, versículo 14, diz que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e só então virá o fim. Existem aproximadamente 3 bilhões de pessoas. O mundo tem 8 bilhões de pessoas. 8. Existem 3 bilhões que nunca ouviram falar de Jesus, que moram em regiões onde é proibido entrar com o evangelho, ou são regiões muito isoladas e inóspitas, em países cujos regimes dificultam a entrada do evangelho. Mas não é fascinante que Deus está levantando um grupo de heróis e heroínas da fé, homens dos quais, mulheres das quais o mundo não é digno, que estão arriscando as suas vidas, não por um salário, gente, no fim do mês, não porque vão ganhar um carro novo, um apartamento novo, não porque vão ganhar muito dinheiro para ostentar na internet. Não, são pessoas que decidiram doar aquilo que tem de mais precioso, as suas vidas, por amor a Cristo. Há um relato que é verdadeiro sobre os irmãos da Morávia, uma região que ficava mais ou menos ali onde hoje é a República Tcheca. E esses irmãos começaram a orar por avivamento e orar pelas almas perdidas, orar por missões. E à medida que eles foram orando, o Espírito Santo foi tocando o coração deles e eles foram se voluntariando para ir para os campos pregar o Evangelho. Até o dia em que só sobrou um. E esse um, e se eu vou ficar fazendo o que aqui? Todo mundo já foi, eu também vou. E foi pregar o Evangelho e levar o Evangelho aos 4 cantos do mundo. Saíram daquela região da Europa, pregaram na África, pregaram na Ásia, pregaram no Caribe, que é aquela região ali onde fica Cuba, República Dominicana, chegaram ao Canadá e chegaram a várias outras regiões distantes do mundo, levando o Evangelho de Cristo, ganharam almas, fundaram igrejas, e eles não estavam preocupados em fazer grande o nome de uma denominação, eles estavam preocupados em fazer grandes o nome de Cristo. Eu tenho um sonho, antes de eu morrer, eu gostaria de fundar uma agência missionária. Eu gostaria de ajudar obreiros, independentemente de que igreja seja, batista, presbiteriana, congregacional, Deus é amor. Eu gostaria de fundar uma agência missionária que mobilizasse 3 coisas. Primeiro, grupo de intercessores em todas as igrejas. Segundo, grupos de mantenedores, pessoas que doam dinheiro para sustentar a obra. E terceiro, que recrutasse e treinasse homens e mulheres para pregar o Evangelho pelo mundo. Eu tenho esse sonho, eu já coloquei diante de Deus. Se não for comigo, quem sabe não vai ser com você que está me ouvindo aqui, ou você que está assistindo em casa. Eu rogo a Deus que levante nessa geração uma pleiade, um grupo enorme de homens e de mulheres
apaixonados por Jesus e não pelo dinheiro, apaixonados por Jesus e não pela fama, apaixonados por Jesus e não pelo sucesso humano, pelo reconhecimento. Porque tem muita gente que quer reconhecimento nessa vida e não entendeu ainda que quem busca reconhecimento nessa vida já recebeu o seu galardão. Eu não quero galardão aqui na terra, eu quero receber o meu galardão lá no céu, das mãos do meu Senhor. Então eu peguei a minha experiência dos pés e transformei na mensagem de hoje. Hebreus 12, versículo 15, eu peço ao pessoal da mídia aí, por gentileza, que jogue, se puder, esse versículo aí. Hebreus 12, versículo 15 diz: nenhuma raiz de amargura brotando vos destrua. Por que é que eu estou sentado hoje? Todo mundo está olhando aí, quem está assistindo em casa. Por que é que o pastor está pregando sentado na cadeira? Quero até agradecer aí o enquadramento que o pessoal deu na transmissão. Eu estou bonito ali, mais bonito do que eu já sou. Por que é que eu estou sentado? Eu estou com um problema nos calcanhares. Eu vinha sentindo uma dor muito leve no calcanhar, passei a mão e senti que os calcanhares estavam muito grossos, rígidos. E não dei importância, não fui ao médico, não comprei um medicamento para passar, não hidratei meus pés. Aí eu senti que estava suando muito nos pés e coloquei um produto, um pó, para evitar ter mau cheiro nos pés. Agravou a situação, meus pés, meus calcanhares racharam, que chegaram a ficar quase em carne viva, irmãos. Eu não aguentava dar 2 passos. Eu estou aqui com os calcanhares parecendo que jogou ácido. Mas já estou me tratando e está melhorando. Então eu recebi uma visita de um irmão e eu disse: eu vou pregar sobre a igreja dos pés rachados. Você tem que aprender a tirar lição de tudo que acontece na sua vida. Quando Jesus andou aqui na terra, ele estava no campo, lá estava o pessoal criando ovelhas, ele prega e usa as ovelhas, não é isso, irmã Panúbia? Ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor, quando ele vir o lobo, ele corre para cima do lobo, ele mata o lobo para proteger as suas ovelhas. Eu sou aquele pastor que deixa as 99 ovelhas em segurança e vai buscar a 100ª que está perdida. Jesus tirava a lição do cotidiano. Ele passa num lugar onde as pessoas são agricultores, ele vê que tem um campo prontinho para colheita, ele diz: eis que grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Rogue ao Pai que mande ceifeiros para a seara. Você sabe por que ele disse isso? Porque super safra, quer dizer, safras gigantescas, resultava em grande quantidade de perda, porque faltava gente para a colheita. Uma das maiores invenções da humanidade, sabe qual foi? A colheitadeira, aquela máquina que faz colheita, porque ela permitiu que uma maior quantidade de plantação fosse colhida antes que a produção se perdesse. Talvez a mais importante invenção para ajudar a colher alimentos para matar a fome do povo pelo mundo. E aí, Jesus está dizendo que precisa de ceifeiros, de colheitadores para a seara que está grande. O que é o campo? O campo é o mundo. Jesus disse: o campo é o mundo. Então ele usava as circunstâncias cotidianas que aquele criador de ovelha entendia, aquele agricultor entendia. Ele chega numa região onde há uma grande produção de uvas. Lá estão as parreiras ou videiras. E ele diz assim: eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o agricultor. E aí ele começa a ensinar a partir da realidade da cultura, de plantar e colher uvas. E quando ele fala, todo mundo ali entende, porque essa é a realidade deles. Então, aprenda comigo uma coisa: tudo que te acontece pode se tornar uma bênção. Tudo que acontece na sua vida, por pior que seja, pode ser usado para a glória de Deus. Não fique se laboreando, chorando e se lamentando. Tire lições espirituais de tudo que te acontece, porque em tudo Deus é glorificado. Amém? Tudo que te acontece quando você se submete ao senhorio de Cristo, Ele pode transformar em bênção. Então eu peguei a história dos meus pés. Eu até anotei aqui para não falar demais. Não que eu fale muito. É uma calúnia, né? Eu botei aqui: irmãos, assim como fissuras nos pés podem causar dor
sangramento, dificuldade de caminhar, relacionamentos ressecados. Presta atenção, igreja, para mim, por favor, sem conversa, foquem em mim. Relacionamentos ressecados. Os pés ressecados geram feridas, né? A irmã trabalha nessa área, a irmã sabe disso, né, minha irmã? Relacionamentos ressecados dentro da igreja geram atritos, distanciamento e mágoas. Muitas vezes não suportamos nem ouvir a voz do outro, mas, na verdade, tudo isso revela mais sobre nós mesmos do que sobre o outro. Desde os dias de Jesus, a igreja continua a se dividir por questões banais, motivadas pelo orgulho que nos impede de compreender que tudo pertence a Deus, inclusive as nossas vidas. Fissura gera sequidão. Pensemos também em um terreno seco, um chão rachado. Todo terreno seco e rachado se torna infértil. Toda pessoa seca nos relacionamentos é infértil no reino de Deus. O diabo, ele age explorando essas rachaduras relacionais, porque onde há divisão, ele prospera, pois está escrito da boca do próprio Jesus: reino dividido não subsiste, mas o reino de Deus se mantém. Sabe como? Pelo amor, pelo perdão, pelo respeito, pela tolerância e pela aceitação. Portanto, a pergunta que nós devemos fazer hoje é: o que faremos com isso? Quando eu descobri que meus pés estavam muito rachados, no calcanhar, eu procurei imediatamente uma medicação. E é uma medicação barata, simples, e eu comecei a aplicar, e começou a melhorar. Tem 3 dias que eu estou usando, e já melhorou bastante. Aquele, vamos chamar assim, aquele bálsamo que eu passei, está me curando. E eu fico pensando quantas vezes, dentro da igreja de Cristo, e aqui não estou falando para você que está me ouvindo aqui hoje, nem para você que está assistindo em casa, eu falo para a igreja de Cristo em geral. Quantas vezes na igreja de Cristo nós estamos distantes, congregando no mesmo lugar, às vezes até sentando na cadeira do lado, mas por bobagens estamos distantes. E quantas vezes esse mesmo distanciamento está sendo levado para dentro das famílias? É o marido que não se entende mais com a esposa, é a esposa que não se entende mais com o marido, são os pais que não se entendem mais com os filhos, nem os filhos com os pais, é a nora que não suporta mais a sogra que não suporta a nora, o sogro que não olha para a cara do genro sem ficar com raiva. E se a gente prestar bem atenção, relação humana é complicado. Mas quando aceitamos o doce fluir, diga doce fluir, do Espírito Santo em nossa vida, ele age como um bálsamo que cura as nossas feridas. A palavra do Senhor é esse bálsamo, que quando entra em nossa vida e encontra lugar, cura as feridas. E o apóstolo que escreveu a epístola aos Hebreus, não sabemos quem foi, Pedro, Apolo, Paulo, não sei que foi um homem de Deus, ele diz que nenhuma raiz de amargura brotando vos destrua, porque a raiz de amargura, ela é gerada por ressentimento, ela é gerada por mágoa, ela é gerada por feridas não curadas, e feridas não tratadas, não curadas, elas tendem a se agravar, e podem se transformar num câncer, e um câncer pode levar à morte. Por causa de uma coisa simples, nós podemos destruir uma relação para sempre. Ora, o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus é gozo, paz, abundante vida e comunhão no Espírito Santo. Mas como é que isso é possível? Paulo, escrevendo aos crentes da cidade de Filipos, ele escreve a sua famosa carta aos filipenses quando ele estava preso. Você pergunta aí para o irmão do lado: você sabia que Paulo escreveu a epístola aos filipenses quando estava preso? Pergunte aí para a pessoa do seu lado. Você sabia? E você sabia que Filipenses
é considerada na Bíblia a epístola mais alegre. Quem já sabia disso? Levante a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. A epístola mais alegre, que mais fala de alegria, que mais celebra a alegria, que mais convoca os crentes a serem felizes e alegres no Senhor, é Filipenses. Filipenses está dizendo assim: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Todas as vezes que você lê Filipenses, presta atenção que Paulo fala de alegria. É uma epístola alegre, é uma epístola que fala do gozo e da alegria de ser salvo, de pertencer a Jesus. Mas Paulo escreveu na prisão. Paulo sabia, ele era um grande conhecedor das leis, que ele seria preso. Paulo sabia que potencialmente ele seria condenado e morto por causa do Evangelho, como de fato foi. Paulo tinha todos os motivos para ser um homem amargurado, ressentido. Eu fui pregar o Evangelho, eu fui preso, eu fui torturado, eu fui surrado, eu fui jogado fora da cidade, dado como morto, eu fui caluniado, eu fui abandonado pelos meus amigos. Alguns que eu até ganhei para Jesus se voltaram contra mim. Alguns irmãos que eu ganhei para o Senhor se afastaram de mim. Alguns passaram a me difamar. A igreja dividiu por causa de pessoas invejosas, competitivas. Eu tinha todos os motivos. Eu fico imaginando a cabeça de Paulo para ser um homem amargurado, rancoroso, murmurador. Mas não, Paulo aprendeu a se alegrar no Senhor. Paulo aprendeu a transformar as feridas em oportunidades de manifestação do poder de Deus em sua vida. Que tipo de crente nós somos? Que tipo de crentes nós somos? Aquele que cultiva secretamente a mágoa, que cultiva secretamente o ressentimento, o desejo de vingança. Eu conheço aqui nessa igreja muita gente que foi prejudicada por outras pessoas, da própria família, do trabalho, da vizinhança. Conheço muita gente aqui cujas histórias de vida eu conheço. Mas eu louvo a Deus que desses que eu conheço, glória a Deus por isso, nenhum cultiva em seu coração, pelo menos não de modo aparente, o sentimento de vingança. São crentes, de vez em quando sofrem, choram, às vezes compartilham comigo suas lutas, pedem oração, pedem conselho, mas eu não conheço nenhum desses cujas histórias eu estou contando que deseja o mal a quem lhes prejudicou. Porque por serem crentes, entendem que o Senhor diz na sua palavra: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor, e não você. Aprenderam o poder da intercessão, que a maior vingança contra alguém que nos prejudicou é orar pela sua libertação e pela sua conversão. Você já parou para pensar? Uma pessoa que fez o mal a você, que prejudicou você nos negócios, nos relacionamentos, em que área for, um dia te procurar, seja por mídia digital ou pessoalmente, e dizer assim: eu preciso falar com você, eu não posso sair desse planeta, eu não posso sair da terra, eu não posso morrer sem primeiro te pedir perdão. Eu pequei contra você, eu te prejudiquei e eu preciso que você me perdoe. Para mim, essa é a maior vingança. E eu já tive, eu digo privilégio, mas não sei se eu deveria dizer privilégio, eu já tive a experiência de viver isso algumas vezes. Pessoas que me prejudicaram, terem depois de um tempo uma experiência com o Senhor e me procurarem para me pedir perdão. Então, a partir de hoje, eu quero desafiar você que está aqui, você que está em casa, você que toma ceia todo mês, você que quando toma ceia diz que é um com o Senhor, você que quando bebe do cálice, come do pão, diz que tem comunhão com a igreja de Cristo. Eu quero desafiar você a viver a plenitude do Evangelho. E na plenitude do Evangelho está o amor e o perdão de Deus. Jesus está na cruz crucificado. Imagina essa cena. Jesus curou enfermos, expulsou demônios, multiplicou pães. Jesus só fez o bem, sim. Quando perguntaram: o que faremos com Jesus chamado Cristo? O que essa mesma multidão disse?
crucifica-o. E Jesus vai para a cruz, e quando ele está morrendo, no seu último suspiro, o que é que Jesus faz? Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Eu e você somos desafiados todo santo dia a viver esse evangelho pleno, esse evangelho que perdoa, esse evangelho que acolhe, esse evangelho que traz para perto, esse evangelho que não se vinga, esse evangelho que entende que a vingança pertence somente ao Senhor, esse evangelho de intercessores que clamam por libertação e salvação. Mas, quando a alma está ferida, é impossível praticar esse evangelho. Certa vez eu li uma história e eu, curioso, fui investigar, porque a internet está cheia de mentira, viu, gente? Não acredite em tudo que tem na internet, não. Investigue. Eu fui investigar e era verdade. O pai de um jovem que foi assassinado, ele pediu uma audiência com o assassino do seu pai, do seu filho. Quando chegou lá, ele disse: você matou meu filho, mas eu vim aqui lhe dizer que eu te perdoo em nome de Jesus, e que eu estou orando pela sua conversão e pela sua salvação. O cara ficou impactado, sem saber o que fazer, e aquele homem pediu permissão para voltar outras vezes e visitá-lo. Ele não tinha ninguém para visitar ele, ele era um assassino e ladrão. E aquele pai que perdeu o único filho que tinha, ele disse: meu filho era crente, meu filho foi para o céu, meu filho está salvo. Você também precisa ser salvo, porque você só fez o que fez porque você não tem Jesus no coração. E eu orei, e o Espírito Santo mandou eu pagar um preço de oração por você. Tempos depois, aquele homem se converteu. Aquele rapaz que matou o filho dele se converteu. E ele passou a tratar aquele rapaz como se fosse seu filho. E aquele rapaz começou um trabalho de evangelização na prisão. E hoje, esse rapaz lidera um gigantesco ministério de evangelização dentro das prisões dos Estados Unidos. Se aquele pai deixasse o ódio falar mais alto, aquele homem não seria salvo. Aquele homem não estaria fazendo esse ministério acontecer, porque ele não teria experimentado a profundidade do amor de Deus. A igreja dos pés rachados sempre vai existir. Diga isso à pessoa do seu lado. A igreja dos pés rachados sempre vai existir. Olha para mim, por gentileza. O problema não é esse. O problema é o que vamos fazer com essas rachaduras. E eu tenho 3 sugestões do que você pode fazer. A primeira coisa, diga: reconhecer o problema. O primeiro passo para restaurar qualquer relacionamento é olhar para dentro de si mesmo. Precisamos perceber onde nossas atitudes e palavras geraram fissuras ou rachaduras. Em que foi que eu feri o outro? Ao invés de se preocupar em olhar em que o outro te feriu, pense você, em que eu feri o outro. Porque se cada um de nós olharmos para dentro de nós mesmos e pedirmos ao Espírito Santo que vá nos revelando onde estamos errando, nós, pela mediação do Espírito Santo, vamos nos tornar pessoas melhores. Sim ou não? Sim ou não, igreja? Agora imagina cada um fazendo isso. Mas se eu fico cobrando do outro, eu olho para Abigail e eu cobro que Abigail se torne a pessoa que biblicamente eu sei que todo mundo tem que ser. Mas eu estou cobrando de Abigail está cobrando de Nelci está cobrando de Fábio. Se a gente está sempre com os olhos voltados para o outro, a gente vai depender da boa vontade, da vontade do outro de querer mudar. E se o outro não quiser mudar? Existe uma frase, que eu não sei de quem é a autoria, uma frase antiga, que diz assim: seja você a mudança que você quer ver no mundo. E tem respaldo na palavra de Deus. Sabe na boca de quem? Na boca de Jesus. O que foi que Jesus disse? Tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também. Eu não posso cobrar do outro o que eu não vivo. O nome disso é hipocrisia. Como eu posso cobrar de Binho que Binho seja honesto e eu sou desonesto? Que Binho não minta para mim e eu minto para Binho? Você tem que se tornar a referência daquilo que você quer ver nos outros. Porque talvez o que falte para o outro seja um modelo, uma inspiração.
E quem sabe você não vai ser esse modelo, você não vai ser essa inspiração. Identificar as feridas internas da nossa alma, perceber onde o coração está seco, onde a comunhão foi rompida, é o primeiro passo para a cura pessoal pela mediação do Espírito Santo. Por isso o texto que eu escolhi: nenhuma raiz de amargura brotando vos destrua. Porque a raiz de amargura, ela cria raízes profundas que levam ao ódio. E o ódio é a ruptura, é o rompimento com a essência da palavra, é o rompimento com a essência de Jesus Cristo. Além disso, é preciso também admitir que divisões existem e reconhecer que o orgulho, a inveja ou a vaidade tem gerado mais afastamentos do que qualquer outra situação na história. Paulo, escrevendo aos Filipenses de novo, ele diz assim: rogo a Evódia e a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. Quem eram Evódia e Síntique? O texto bíblico sugere que eram duas irmãs influentes dentro da igreja, de influência. E elas eram brigadas, elas não se suportavam. Vamos imaginar aqui nossa irmã Abigail, nossa irmã Vanúbia, duas pessoas muito queridas na igreja. E vamos supor que essa banda aqui da igreja toda gosta de Abigail mais do que de Vanúbia, e essa banda de cá gosta mais de Vanúbia do que de Abigail. E Abigail e Vanúbia estão brigando. Uma não suporta ouvir a voz da outra. Está repreendido, é isso mesmo. Se odeiam, mas estão aí, farisaicamente, hipocritamente, se dizendo crentes e cheios de ódios. Isso é muito comum pelo mundo afora. Irmãos que não se falam, irmãos que não se cumprimentam mais, irmãos que quando um bate de frente com o outro, vira o rosto para o lado, e aí abre a boca e enche o peito e diz: sou crente. Como dizia uma pessoa que Deus já levou: só se for crente da boca da onça, do céu da boca da onça, vai para o céu da boca da onça. Porque um verdadeiro cidadão do céu, ele não se comporta assim. Um cidadão do céu, ele é movido pelo Espírito Santo, pois está escrito na palavra: todo aquele que é nascido de Deus é movido pelo Espírito de Deus. Tem alguém nascido de Deus aqui hoje? Eu vou perguntar de novo, só responda quem for. Tem alguém nascido de Deus aqui hoje? Amém. Se você é nascido de Deus, mova-se pelo Espírito de Deus. Porque onde o Espírito de Deus está, diz a Bíblia, há liberdade. Onde o Espírito de Deus está, não há confusão. Eita glória, que paulada, hein? Onde o Espírito de Deus está, não há confusão. Isso quer dizer o quê, pastor? Que não vai haver problemas de relacionamento? Claro que vai, deixe de ser bobo. Jesus se ausentou dos discípulos dele, saiu, foi orar e deixou os discípulos num lugar. Quando ele voltou, a palavra diz que ele encontrou os discípulos discutindo, batendo boca entre si para saber quem é que ia sentar do lado direito e quem é que ia sentar do lado esquerdo no reino dos céus. Diga misericórdia. Agora eu lhes pergunto, se os camaradas andavam com Jesus, não era com Teobaldo nem com você, não, era com Jesus. Com Jesus. E ainda tinha lugar no coração desses camaradas para esse tipo de pensamento vaidoso. Imagina a gente que não está andando presencialmente com Jesus. Então vira para o irmão do lado e diz assim: vigie, irmão. Vigie. Porque a Bíblia diz: de onde vêm as guerras e as pelejas, se não das cobiças que habitam em vossos corações? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Ou seja, o homem, quando não é movido por vaidade, é movido por inveja, é movido por ciúme, é movido por orgulho, é movido por disputa ou alguma coisa semelhante a isso. Digo, o sangue de Cristo tem poder. De repente aquele irmão está aparecendo mais do que eu. Está certo isso não. Estou na igreja há 30 anos. Binho chegou na igreja não tem 2 anos. Olha como ele está se destacando na igreja. Não, isso não está certo não, está errado. Ele tem que cumprir o processo de tempo. Vocês pensam que é brincadeira?
Né? Não. A inveja é uma ruína dentro da vida da igreja. Muitos irmãos, ao invés de dizer assim: "Ô rapaz, aquele irmão ali, ele se afastou da igreja, foi para o mundo, aprontou todas, fez estrago. Como esse irmão envergonhou o evangelho?" Mau testemunho, bebedeiras, orgias, jogatinas, mentira, práticas criminosas. Aí agora esse irmão se reconciliou. Não tem um ano que está na igreja, já está pregando. Não tem um ano que está na igreja, já está dirigindo tal ministério, tal área. E o povo idolatrando ele. O nome disso é inveja. O filho pródigo agiu assim. O irmão dele foi para o mundão, aprontou todas. Lucas 15. E quando o filho pródigo volta para casa, e o pai se alegra com a volta dele, e o pai ali representa Deus, o irmão que ficou em casa, que representa a mim e a você, que não desviou, ao invés de se alegrar com aquele que aprontou tudo no mundo, mas voltou para Deus, para os braços do pai, a gente fica apontando. Está aí dando uma de santo, mas está aqui, ele não me engana não, eu sei o que ele aprontou no mundo. Eu sei uma história de um rapaz, que ele era crente, ele era evangelista, ele pregava nas congregações e nas igrejas da região, ele era uma bênção. Um dia ele caiu, e aí a igreja, ao invés de tratá-lo, jogou ele na rua do desprezo e da amargura. E esse rapaz, rejeitado pela igreja porque cometeu um erro, se tornou uma pessoa amargurada. Foi numa região aqui da Bahia onde eu preguei muitas vezes quando eu era seminarista. Eu conheci ele, pregava muito bem. E esse rapaz mergulhou no mundo de um jeito, de cabeça, que começou a praticar tudo que era desprezível. O povo só falava mal dele. Que vergonha! Vergonhando o evangelho, um homem que já esteve no púlpito, um homem que já pregou, até gente que ele ganhou para Jesus falava dele. Um dia esse rapaz teve uma experiência de retorno, de reconciliação, e voltou a ser usado por Deus. E se eu disser a vocês que tinha gente que dizia assim: eu que não confio, daqui a pouco cai de novo, eu que não vou me arriscar a confiar. Se você é um desses, mude de atitude, porque a igreja é lugar de restauração, a igreja é lugar de cura, a igreja é lugar de tratamento de caráter. Em João capítulo 8, Evangelho de João, Jesus recebe um monte de fariseus que vêm até ele com uma mulher apanhada em adultério. Jogam essa mulher no chão aos pés de Jesus, querem humilhar essa mulher. A lei de Moisés, do Antigo Testamento, dizia que pela lei, ela e o homem que estava adulterando com ela, tinha que ser levado para fora da cidade e morto. Jesus olha para todos e diz assim, eles dizem: que dizes tu? Mata? Apedreja? O que é que deve fazer? A lei de Moisés manda fazer isso, e tu o que dizes? Se Jesus dissesse apedreja, eles iam dizer aos romanos: Jesus está decidindo por vocês quem vive e quem morre. Se Jesus dissesse não apedreje, eles diriam ao povo: olha, esse Jesus aí é contra a lei de Moisés. Se Jesus dissesse apedrejem ela agora, eles diriam: mas a lei de Moisés manda arrastar para fora da cidade, e Jesus quer que apedreje ela dentro da cidade, porque Jerusalém era a cidade santa, então tinha que apedrejar fora dos muros da cidade. Olha para mim, eles armaram uma cilada bem feita, não foi para Jesus? Se apedreja, é o lugar errado. Se não apedreja, é inimigo da lei. Se disser vai lá para fora e apedreja, vai dizer aos romanos que era cilada. Jesus estava numa encruzilhada. Quantas vezes eu e você somos postos em encruzilhadas por pessoas que não têm o temor de Deus, que querem testar a nossa fé. E nós temos que levantar os olhos para o céu e clamar a sabedoria de Deus, porque Deus sempre tem uma saída para quem anda em fidelidade com Ele. Então não tema o que o mundo vai pensar, não tema o que o mundo vai dizer, faça aquilo que é a orientação do Espírito Santo de Deus, segundo a palavra. Jesus olha para eles e diz assim: bom, ela vai ser crucificada porque ela pecou. Aquele que não tiver pecado pode jogar a primeira pedra.
E a Bíblia diz que dos mais velhos aos mais novos, largaram as pedras e foram embora. Jesus olhou e disse: cadê os teus acusadores? No original é diabolos. Diabolos é acusador. Aquele que aponta os pecados, os erros do irmão. A palavra original é diabolos, de onde vem diabo. Então você que gosta de acusar o seu irmão, parabéns, você é um diabolo. Tem algum diabolo aqui hoje? Mas tem alguém que se dispõe a ser instrumento de restauração e de libertação na vida de outros? Quando a Bíblia diz não julgueis para que não sejais julgado, a Bíblia não está isentando o outro do erro. A Bíblia está dizendo que o papel da igreja é ser instrumento de cura, de perdão. Não é passar a mão na cabeça e dizer que o pecado não é nada demais. Tem que dizer que é pecado. Temos que chamar o pecado de pecado, dar nome ao pecado. Mas temos que dizer que o amor de Deus é maior do que qualquer pecado para a vida daqueles que se arrependem e que se deixam tocar por esse amor transformador, libertador, restaurador, que é o amor de Cristo Jesus. É como ter um filho. Seu filho errou e você disciplina seu filho. Você agora é da escola para casa, de casa para a escola, sem televisão, sem internet, sem celular, sem computador, só vai sentar para estudar, fazer as tarefas da escola. Você está de castigo porque você me envergonhou. E começa a ministrar a palavra de Deus para o filho, trazendo no filho a reflexão do seu erro, ensinando ao seu filho o caminho certo por onde andar. E a palavra de Deus diz: ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando for velho não se desviará dele. Você se move por princípios. Um pai e uma mãe que age assim se move por princípios, sim ou não? Alguém que mora do lado da sua casa, que tem um hábito diferente, que não é baseado na palavra, diz: do jeito que o mundo está hoje, isso é normal, besteira sua reclamar com seu filho, com sua filha, deixa correr, é o mundo, é outro tempo. É o liberal, é o relativista, é o mundano. E para nossa vergonha, tem muito crente agindo assim. Mas não foi assim que Deus planejou e não é isso que Deus quer. Tem outro que diz assim: se fosse um filho meu, eu quebrava na porrada, eu dava uma surra tão caprichada com um cabo de vassoura ou então com um cabo de aço, para deixar os vergões para sempre na pele dele, para ele sentir que ele me envergonhou. A violência não é a linguagem do reino, são os extremos. Um é liberal demais, o outro é punitivo demais, como se ele também nunca tivesse errado. E muitos cristãos não estão dando tapa no irmão, um vergão de cabo de aço, mas estão dando com algo pior e mais doloroso do que cabo de aço, que se chama língua. Tiago, falando sobre a língua, ele disse que a língua é inflamada pelo céu. Não é isso que está na Bíblia? Não? É inflamada por quem? Pelo inferno. Não é pelo céu, é pelo inferno. Então a língua, que deveria ser instrumento de bênção, instrumento de libertação, instrumento de cura, ela se torna muitas vezes instrumento de amaldiçoar, de tornar ruim ou pior o que já não está bom. Eu repito, não é passar a mão na cabeça, não é aliviar o pecado, mas é dizer: você pecou, o que você fez foi horrível, o que você fez fere o coração de Deus, o que você fez vai de encontro à palavra, mas eu não vou desistir de você. Eu vou orar com você, eu vou ministrar a palavra a você. Você vai vencer isso e você nunca mais vai cometer isso, porque o Deus que habita em ti é maior do que aquele que está no mundo. Você pode ter fraquejado, mas eu ainda acredito em você. Aí você vira para mim e diz assim: dê um exemplo bíblico, pastor, digam aí. Eu não ia dar, mas como vocês pediram voluntariamente, levante a mão com sinceridade, seja bem sincero ao que eu vou perguntar. Se uma pessoa te traísse, a ponto de pôr a sua vida em perigo, e 3 dias depois aparecesse com a cara lavada, pedindo perdão, você escapou da morte, e foi aquela pessoa que contribuiu, você perdoaria? Quem perdoaria na boa, levante a mão.
Tu está vendo, Senhor, esse povo aí está levantando a mão. Eu não vou julgar ninguém, mas o Senhor está vendo. Eu vou lhe ser sincero, humanamente falando, eu não perdoaria. Mas movido pelo Espírito Santo de Deus, eu perdoaria. Estou sendo honesto. Não estou julgando vocês. Pois Jesus foi traído pelos 12 e um deles ainda negou Jesus a ponto de dizer que nem o conhecia. Quem é? Eu não conheço não. Eu não sei quem é ele. Quem foi esse? E o que aconteceu 3 dias depois? Jesus transformou Pedro em quê? Em quê? O líder da igreja. Tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeirinhos. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3. Quantas vezes Jesus o confrontou para ele declarar que o amava? Jesus estava preocupado em fazer justiça e se vingar? Ou Jesus estava preocupado em restaurar Pedro? E eu e você, quando alguém nos fere, estamos preocupados em restaurar o outro ou em ir à forra? Eu não estou julgando ninguém não. Cada um sabe de si, cada um sabe como é o seu coração. O salmista, no Salmo 139, ele diz algo maravilhoso. Eu aconselho a meditação de vocês durante essa semana, seu Salmo 139. Ele diz assim: sonda-me, ó Deus, ou seja, faz uma investigação dentro de mim e vê se há em mim algum caminho mau. O camarada era crente e está pedindo para Deus verificar se tem alguma coisa dentro dele que está fora da vontade de Deus. Diga assim comigo, que coragem. Aqui, se a gente pedir isso a Deus e Deus disser, a voz de Deus sair do céu e dizer: Renata, tu presta bem atenção no que tu está me pedindo. Eu vou te dizer, hein? Diga, Deus é misericordioso. Jeremias disse que as muitas misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, destruídos, porque Deus olha para nós com amor e compaixão. Certo homem, disse Jesus, devia uma fortuna ao rei, e o rei mandou buscá-lo e cobrou. Ele disse: não tenho como pagar. O rei disse: pega a esposa, pega os filhos, vende-o como escravo, e o que faltar da dívida ele vai para a prisão, só sai de lá quando pagar o resto. Sabe quando é que ele ia sair? Nunca, porque na prisão como é que ele ia pagar? Mas aí ele se joga aos pés do rei, pede perdão, o rei perdoa a dívida. Saindo dali ele encontra o homem que devia uma quantia infinitamente menor. Vamos imaginar que ele devia ao rei 10 milhões e aquele homem devia 10 mil. Quando ele viu o homem, ele pegou o homem, sacudiu o homem, apertou o homem: cadê meu dinheiro? Pague meu dinheiro. E o homem disse: não tenho como pagar. Ele chamou os soldados e disse: esse velhaco não me pagou, prenda ele. E alguém viu, foi ao rei. O rei mandou buscá-lo e disse: miserável, infeliz, avarento, tu és um homem ruim, porque eu te perdoei uma fortuna e você não foi capaz de perdoar um valor menor ao seu irmão. Jesus disse que assim será no juízo. Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, como esperareis o perdão de Deus sobre as vossas ofensas? Diga: misericórdia, Senhor. Às vezes o outro fez uma coisinha desse tamanho e a gente não quer perdoar. E a gente ao longo da vida já fez coisas piores e a gente pediu perdão e recebeu. Só que a memória nossa não foi ativada para lembrar. Por isso que Jeremias diz: trago à memória o que me traz esperança. Lembre-se de quanto Deus te ama. Deus tirou você do charco, do lodo, do brejo, do lamaçal, do pecado, e te trouxe para o reino do Filho do seu amor. Só isso já deveria ser suficiente para você ser movido pelo amor de Deus. Mas é mais cômodo ser movido pelo ressentimento, pela mágoa. E tem uma coisa: quando estamos infelizes, quando estamos frustrados com a nossa própria vida, ficamos procurando culpados. Aí culpamos pai, mãe, irmão, marido, mulher, filho, líder de célula, pastor, a sociedade, o presidente da república, o prefeito. A gente fica procurando culpado. Olhe para dentro de si mesmo e veja em quais áreas você precisa mudar
para ser realmente um filho de Deus aqui na terra. Quem diz amém a essa palavra? Amém? Segundo tópico, depois eu vou mandar o esboço, porque o esboço é muito grande. O que Deus me deu para falar foi muita coisa. Eu estou resumindo. Mas é muito bom esse esboço, e eu queria que você estudasse esse esboço depois, lesse as referências bíblicas. Eu vou colocar no grupo da igreja, porque eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas. E mande para alguém que você sinta no Espírito que precisa ler isso. Deus vai abençoar. Continuando. Segunda coisa é admitir que precisa de ajuda. Diga, admitir que precisa de ajuda. Reconhecer o problema não basta. Primeira coisa é reconhecer o problema. Precisamos admitir que não conseguimos restaurar tudo sozinhos. Ou seja, temos que vencer o orgulho. Quando Adão peca, Adão se esconde atrás da moita com Eva. A Bíblia diz que toda viração de dia o Senhor vinha ter com eles. Quando o Senhor pergunta, Adão, onde estás? Ele diz, eu estou aqui, Senhor. Estava escondido atrás da moita. Por que te escondes? Porque estamos nus e tivemos vergonha de estar na tua presença. O que a nudez faz? Ela expõe as intimidades. A nudez expõe as intimidades. Porque na nossa cultura, mostrar as partes íntimas é motivo de vergonha. Mas quando se tem intimidade, esposo e esposa, o filho pequeno que a gente está ali dando banho, a gente não tem vergonha. A criancinha pequena não tem vergonha de andar com tudo de fora para lá e para cá, porque há uma pureza. Mas quando a malícia entra, quando a malícia começa a entrar na mente, e o indivíduo começa a ser formatado, presta atenção na minha palavra, formatado e adequado, e o modelo mental dele começa a ser ajustado ao padrão cultural, ele começa a sentir o quê? Vergonha. Mas e se for um índio? Ele nasceu numa tribo onde todo mundo anda nu. Ele não vai fazer diferença se é criança, se é adolescente, jovem ou adulto. A cultura permite que ele ande nu. Não é verdade? O modelo mental é formatado pela vivência cultural. Entretanto, no mundo espiritual, a mentalidade nossa precisa ser formatada pelos valores do reino. Diga, valores do reino. E quando nós dizemos que não precisamos de ajuda, nós não queremos que os valores do reino conduzam a nossa vida. E nós não vamos nos tornar pessoas melhores. Porque vamos ser pessoas egoístas, amantes de si mesmas, orgulhosas, prepotentes, assassinas de relacionamentos. Porque a Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão é homicida. Isso é forte. Aquele que odeia seu irmão, diz a Bíblia, é homicida. Aí alguém que está me ouvindo agora aqui, ou que está assistindo em casa, ou vai assistir depois, pode dizer assim: pastor, eu não gosto de dizer o que eu vou dizer, eu tenho até vergonha. Mas é porque o senhor não sabe o que eu passei. O senhor não sabe o que tal pessoa me fez. Eu não sei, nem quero saber. Mas eu sei o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz, da boca do próprio Senhor Jesus: sem mim, nada podeis fazer. Ou seja, eu e você precisamos da mediação do Espírito Santo para que Ele opere em nós o querer e o fazer. Porque a Bíblia diz, é Deus quem opera em nós o querer e o efetuar. Quer dizer que é Deus quem gera em você a vontade de fazer, e é Deus quem te capacita a fazer. Então, se você não quer ainda fazer uma coisa que você sabe que biblicamente é o certo, mas o seu coração está ferido, você está espiritualmente com os pés rachados, não consegue ficar de pé na presença de Deus por causa dessa falha, ou no outro ou em você, que cria dificuldade de relacionamento, o Espírito Santo diz que você deve orar para que Deus gere em você o querer e depois
o fazer, pois é Deus quem opera em nós o querer e o efetuar. Diga, o nome disso é submissão ao Espírito Santo. Quem quer ser submisso ao Espírito Santo? Versículo de 2 Timóteo 3, de 1 a 15, diz assim: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque surgirão homens amantes de si mesmo, avarentos, soberbos, inimigos do bem. Diga, misericórdia. Então está previsto na Bíblia que isso iria acontecer, e Paulo está dizendo que isso vai acontecer dentro da igreja. Jesus foi além de Paulo. Jesus disse uma palavra que, se por um lado ela assusta, por outro lado ela gera esperança de que, assim como isso é verdade, as coisas boas que Jesus disse também são. Ele disse que por aumentar a iniquidade. O que é iniquidade? É quando o pecado se torna uma coisa normalizada. Iníquo é aquele que normalizou o pecado. Iniquidade é a normalização do pecado. O que é isso, pastor? Tornar o pecado uma coisa normal. O camarada peca como quem bebe um copo de água, não sente culpa, não sente remorso, não sente nada, porque ele já se acostumou com o pecado. Então, quando a iniquidade se instala dentro da igreja, é porque a mente do crente foi cauterizada. Ele não tem mais sensibilidade espiritual. Diga, misericórdia, igreja. Reaja. É por isso que crentes saem da igreja, vão para o motel. Sai da igreja, vai para o barzinho beber. Sai da igreja, tem deles que cheira a pó e fuma maconha. Sai da igreja, depois de um momento lindo na presença de Deus, e vai fazer um vídeo para a sua página na rede social, bombar, em que a sua atitude, o seu comportamento nesse vídeo não tem nada a ver com Deus. Sai da igreja e bota a sua roupinha sensual para fazer uma dancinha, para ter curtida, para ganhar dinheiro e seguidores. É porque o relativismo entrou na vida de uma igreja mundanizada, secularizada, uma igreja relativista, uma igreja que não vê mais pecado onde há pecado, porque ela produziu maneira diferente de pensar. Ela reformatou o seu modelo mental espiritual para entender as coisas conforme a sua conveniência. Misericórdia mesmo. Essa igreja está com os pés rachados. Ela não aguenta ficar em pé na presença de Deus, porque ela está ferida. Ferida não de mágoa, mas de vaidade. Ferida de superficialidade espiritual. Ferida de distanciamento de Deus e da sua palavra. O meu conselho: abra mão da autossuficiência. Reconheça que só Deus pode restaurar plenamente a sua vida, seus relacionamentos, e somente Ele pode curar suas feridas. Porque muitas vezes, irmãos, comportamentos rebeldes refletem uma alma ferida. Alguém que inconscientemente está dizendo: ninguém manda em mim, eu já sofri na vida, mas agora eu faço o que eu quero. Não, o apóstolo Paulo disse: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então Paulo está dizendo que a carne leva o homem ao pecado, mas quando você se submete ao Espírito de Cristo, a primeira coisa que você faz é que você morre. Não vivo mais eu, porque este viver que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ou seja, o desejo carnal, e eu não estou falando só de sexo, eu estou falando de tudo que vai contra a palavra de Deus. O desejo carnal de vingança, rancor, ódio, ciúme, competição, inveja, difamação, mentira, murmuração, maledicência e etc. Todos os desejos carnais que habitam em mim, habitam em você e habitam na humanidade toda. Mas quando morremos para nós mesmos e deixamos que o Espírito Santo de Deus nos conduza, então já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Aí sua vida familiar vai ser melhor, seu casamento vai ser melhor, porque você parou de buscar a mudança do outro. Presta atenção, você parou de buscar a mudança do outro e você se tornou a mudança que você quer ver no outro, pela submissão ao Espírito de Cristo. É por isso que a mulher santa santifica a sua casa, é por isso que a mãe santa santifica os seus filhos. Quem já ouviu falar em Agostinho? Agostinho, que a Igreja Católica chama de Santo Agostinho. Agostinho era crente, Agostinho era um homem crente. Agostinho era um perdido, um à toa, um mundano.
vivia em orgias sexuais e bebedeiras. E tinha uma mãe crente que orava por ele. O nome dela é Mônica, que a Igreja Católica também chama de Santa Mônica. Como chama Paulo de São Paulo, Pedro de São Pedro. E Mônica orou, ela se converteu e começou a orar pela salvação de Agostinho. E ela pedia que Deus libertasse ele, salvasse ele. E ela orou por 12 anos. E ela morreu sem ver ele salvo. Tem muitos sonhos que você desejou ver nessa vida, que você vai morrer e não vai ver, mas as suas orações serão ouvidas. Nenhuma oração é em vão. E ele largou a vida de bebedeira, aceitou a Jesus e se tornou um grande pilar da igreja. Talvez o grande problema que sua família ainda não foi salva é porque você está exigindo mudança dos outros e você ainda não se tornou a mudança que você quer que os outros sejam. Torne você a referência daquilo que você quer ver na vida dos outros. Deixe o Espírito Santo usar você para ser a luz no meio das trevas, na sua família, no seu trabalho, na sociedade, aonde quer que você vá. Muitos vão te criticar, muitos vão chamar você de doido, doida, fanático, fanática, mas e daí, desde que você esteja de acordo com a palavra de Deus? O importante é estar na presença de Deus, amém? A outra coisa é dobrar-se aos pés da cruz. Você não pode admitir que precisa de ajuda, então dobre-se aos pés da cruz e ore ao Espírito Santo para restaurar e reconciliar. Primeiro você, consigo mesmo e com Deus, para depois acontecer com os outros e então reconciliar as outras pessoas. Há um versículo bíblico que diz assim: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos dos desejos da carne. Acautelar-se significa se afastar. Cães é como eram chamados os mundanos, os que não tinham o temor de Deus. Terceira coisa e última é buscar ajuda em quem tem competência para ajudar. Esse é o último passo. É procurar orientação e apoio espiritual em pessoas que têm autoridade espiritual e conhecimento e experiência para nos ajudar a restaurar a comunhão. Às vezes você vai desabafar com a pessoa errada, vai desabafar com quem não tem experiência nenhuma com Deus, vai desabafar com quem é um fofoqueiro, vai desabafar com quem é um mentiroso, vai desabafar com quem é um fanfarrão, vai desabafar com quem vive na carnalidade, vai desabafar com alguém que vive as mesmas situações que você e que não tem maturidade espiritual para lhe ajudar. Eu vou contar uma história. Controlem as crianças aí atrás, por gentileza. Eu vou lhes contar uma história que é uma piada, mas ela ilustra bem o que eu quero dizer. Presta atenção, estou terminando. 3 diáconos se reuniram para orar. Presta atenção todo mundo, por favor. 3 diáconos se reuniram para orar. Irmão, vamos orar pelas nossas fraquezas, para Deus nos fortalecer e nos libertar? Vamos. Aí irmão Sensualdo disse: eu quero que ore por mim, que o meu pecado é a sensualidade. Eu fico olhando para as irmãs e desejando as irmãs, esse é o meu pecado. Ô irmão, o senhor tem isso, eu nunca percebi, é porque eu disfarço bem. Então, nós vamos orar pelo irmão Sensualdo. Aí o irmão Financildo, que era o tesoureiro da igreja, disse: eu tenho um pecado pior do que o do irmão Sensualdo. Eu ponho o dinheiro dos dízimos e da oferta e o pastor nunca soube. Já tem anos que eu estou roubando a igreja e eu quero devolver, mas eu estou viciado em pegar dinheiro do caixa da igreja e pagar para mim. Aí todo mundo: mas irmão Financildo, o pastor confia tanto no senhor. Nisso, o irmão Linguarildo disse: eu estou preocupado. Por quê? Porque eu tenho um pecado só. Qual é? Tudo que eu ouço eu passo adiante. Tem muita gente que está confiando em Linguarildo, está contando suas intimidades, seus segredos, suas fraquezas.
seus pecados a quem só vai lhe difamar, a quem só vai ter o prazer de fingir que está pedindo oração e dizer: Binho, ore por Rosângela, está sabendo? Todas as vezes que uma pessoa pedir oração por outro e vier com uma conversinha, está sabendo? Tem o prazer de lhe apresentar que você está diante de um fofoqueiro. Não, é porque não tem porquê. Você não foi chamado para espalhar notícia ruim. Você foi chamado para orar. Você foi chamado para ir até o irmão que está em pecado. E a Bíblia diz, lá no livro de Tiago, que se você convence um irmão do pecado, se convence que ele está em pecado, você cobre uma multidão de pecados e livra uma alma da condenação do inferno. Você foi chamado para ser boca de Deus, instrumento de restauração e não propagador de destruição de reputação. Ah, mas ele errou, ela errou, ele pecou, ele tem que pagar o preço, está colhendo o que plantou. E se fosse com você? O que você gostaria? Que alguém fosse até você, estendesse a mão e dissesse: irmão, você pecou, o que você fez é contra a palavra, mas eu estou aqui para te ajudar a dar a volta por cima, vencer esse pecado e se tornar uma bênção nas mãos de Deus. Então, se por um lado a igreja não pode passar a mão na cabeça, por outro, ela também não pode contribuir para destruir ainda mais aquela vida, porque a igreja é o único exército do mundo que pega os seus feridos e pisa no pescoço para tentar matar, porque está com vergonha. E é muito fácil a gente condenar quando é os outros. Difícil é quando é alguém nosso. Difícil é quando é com um de nós. Mas graças a Deus em Cristo Jesus, porque a nossa referência é Cristo. Ele é aquele que 3 dias depois procurou Pedro e o restaurou. Primeiro, dentro desse último ponto de buscar ajuda em quem tem competência, procurar a orientação verdadeira implica primeiro buscar a Cristo e pessoas maduras que demonstrem ter intimidade espiritual com Ele. É o seu pastor, é o seu líder, é aquele irmão, aquela irmã verdadeiramente maduro na fé e que dá bom testemunho e que demonstra com atitudes e não só com palavras. Diga comigo, com atitudes e não só com palavras, que é movido e regido pelos princípios da palavra. Porque é muito fácil falar, aí quando você olha a vida, o cara vive diferente do que ele fala. Não confie nessa pessoa. O camarada tem que falar, mas sobretudo o camarada tem que viver. Se algum de vós tem falta de sabedoria, diz a Bíblia em Tiago 1,5, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance em rosto. Busque líderes maduros, mas que tenham uma fé baseada na sabedoria bíblica. Eu sou formado em psicanálise, eu sou psicanalista, eu sou formado em filosofia, eu tenho conhecimento da filosofia, eu sou formado em pedagogia, eu tenho conhecimento da pedagogia, eu sou formado em teologia, e eu tenho conhecimento da teologia, eu sou pós-graduado em comunicação, e eu tenho conhecimento das técnicas de comunicação. Entretanto, nada disso é relevante para o que eu estou falando aqui agora. Sabe o que é relevante? São duas coisas: vida na palavra e testemunho. Diga, vida na palavra e testemunho. Queira conversar com aquele irmãozinho, com aquela irmãzinha que não é formado em nada, mas que vive a palavra e cuja vida é um testemunho, é um exemplo de que tem comunhão com Deus. Busque no pastor não a sabedoria secular que ele adquiriu, com cursos que ele fez, porque isso qualquer pessoa faz. Mas busque no pastor a sabedoria da palavra. Muitas vezes o que o pastor vai dizer, o que o líder vai dizer, vai doer. Mas às vezes para tratar uma ferida tem que doer. Meu filho vai ser operado amanhã e ele vai ser anestesiado, para ele não sentir dor. Mas o pecado, quando ele vem, ele não anestesia, ele dói. E a dor é para você lembrar que aquilo não é bom. É por isso que confrontar na palavra é necessário. O que é que a palavra diz sobre isso? Se o teu irmão pecar contra ti, vai entre ti e ele e faz uma transmissão online, uma live, não é isso? Não é isso que a Bíblia diz? Não, faça uma live, você não entendeu.
Se o seu irmão pecar, faça uma live mandando ele te pedir perdão. É isso que a Bíblia diz? Vai entre ti e ele só. Quem foi que mandou fazer isso? Jesus. Se convencer o irmão do erro, cobriu uma multidão de pecado. Se não convencer, leva 2 ou 3 testemunhas. Se ele não se convencer, leva à igreja. E quando fala leva à igreja, não é fazer o plenário, leva a liderança que vai saber como agir. Ou seja, a primeira pessoa que tem que tentar resolver o problema que foi gerado por alguém é você. E a Bíblia vai além. A Bíblia diz que se você for levar, foi Jesus que disse, viu gente? Se você for levar a sua oferta, e quando chegar no altar, na hora de entregar a sua oferta, você lembrar que um irmão da igreja tem algo contra você. Espera aí, pastor. O que foi que eu falei? Que eu tenho algo contra o irmão? Não. Se eu for levar a oferta e eu lembrar que um irmão tem algo contra mim, eu devo deixar a oferta ao pé do altar, ir até o irmão e me reconciliar com ele. Aí eu pergunto, é fácil ser crente? Ser crente é vida de renúncia, é abrir mão do orgulho, da vaidade, é abrir muitas vezes até mão do dizer, mas eu estou certo, estou no meu direito, o ofendido, o insultado fui eu. Sim, mas a Bíblia diz que você devia ter ele. Jesus foi além, não ficou só nisso não. Se teu irmão quiser que tu ande 1 milha, ande 2. Se te pedir a capa, dê também a túnica. É como se dissesse, se pedir o paletó, dê também a camisa. Dispa-se de tudo, dispa-se de tudo que te cobre e que te impede de mostrar quem você verdadeiramente é em Cristo Jesus. O mundo precisa ver que ainda existe crente, homens e mulheres de Deus, de verdade, que não são movidos por mágoas, não são movidos por ressentimentos, são movidos pelo amor de Deus. Dê um aplauso ao Senhor por isso. Conclusão. Fissura ou rachadura gera sequidão. Onde há rachadura, falta fluidez, falta vida. O coração endurecido é comparável a um terreno seco. Assim como um pé ressecado precisa ser nós precisamos ser hidratados, aqui entre aspas, pela água da palavra, que nos lava, que nos cura e que restaura a comunhão com o Senhor. Precisamos também entender que um terreno ressecado, aquele chão rachado, é símbolo de infertilidade. Sequidão espiritual impede o florescimento da graça, do amor e da comunhão. Mas assim como um terreno rachado, quando é inundado por águas saudáveis, se torna terreno fértil, assim será quando formos inundados pela presença do Espírito Santo de Deus. E para encerrar, a infertilidade nos relacionamentos é esterilidade no reino. Pessoas secas nos relacionamentos não perdoam e não amam, diga misericórdia. Tornam-se estéreis na obra de Deus. Deus quer restaurar as feridas, as rachaduras, as fissuras. Ele quer curar as feridas de todos nós. Ele quer derramar do óleo de Gileade, do óleo da unção, do seu Espírito sobre o seu corpo, que é a sua igreja, para que nenhuma raiz de amargura brotando nos destrua. É tempo de cuidar do nosso coração, espiritualmente falando-se, é tempo de abrir-se ao amor fraternal, à comunhão em Cristo, para que possamos caminhar com saúde e dando frutos para a glória de Deus Pai.